Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 15 horas mais 1 minuto e vamos nós, como já havíamos anunciado na abertura do programa, ou seja, às 14 horas, o nosso debate que iniciaria neste momento, como está sendo iniciado, onde vamos debater o assunto das mulheres, ou seja, mulheres no poder. Desafios da liderança feminina e da equidade de gênero. Vamos ter, portanto, um seminário aqui na nossa capital federal, isso no próximo dia 27, na Câmara Legislativa aqui da nossa capital federal, onde nós vamos ter praticamente um dia de muita conferência, debates, discussões. O seminário, portanto, estará proporcionando toda essa dinâmica. E nós aqui estamos com as nossas convidadas, as quais eu passo a apresentá-las, portanto, neste momento. A presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, que tem a sigla ABMCJDF, é a doutora Leda Bandeira, conosco aqui nos estúdios. Eu a cumprimento e seja muito bem-vinda a esta casa que a senhora conhece tão bem, que é o Supremo Tribunal Federal, já que na gestão do ministro Jobim, a senhora estava aqui na Suprema Corte, enfim, acompanhando toda a movimentação, inclusive matando a saudade desse espaço onde nós estamos hoje aqui com os estúdios da emissora, já que aqui foi, portanto, vamos dizer assim, o primeiro plenário que abrigou, portanto, o Conselho Nacional de Justiça. E hoje está abrigado, portanto, a Rádio Justiça, como também a TV Justiça, já que o CNJ tem um outro espaço. Mas seja mais uma vez muito bem-vinda, matando a saudade, e obrigado também por atender ao nosso convite, doutora Leda. Bem, eu quero dizer que é um prazer enorme. Primeiro, emociono-me por voltar a essa casa, a qual servi durante tantos anos, além do ministro Jobim, ministra Ellen e outros ministros. E reencontrar você, um grande amigo, uma grande figura do nosso jornalismo, que tem um trabalho incrível ao longo de todas essas décadas, não só servindo a justiça, mas o jornalismo em geral. E é um prazer. E agradecer profundamente o espaço, que é um espaço nobilíssimo para nós, que não temos outras vezes conseguido algumas situações específicas aí, mas enfim, para esse nosso seminário que prevemos que será um grande evento na capital e que para o qual já começamos a convidar todos os nossos ouvintes e dizer que será um evento gratuito, um evento que fornecerá certificado para alunos ou para quem desejar e que serão todos muito bem-vindos. E quero agradecer imensamente você, ceder esse espaço para nós, a Rádio Justiça, e muito obrigado. Um prazer enorme voltar a esta casa aqui, me dá muita emoção. E quem organizou todo este evento foi a doutora professora Kátia Kubel, que coordena, portanto, este evento, é a coordenadora acadêmica deste seminário, portanto, Mulheres no Poder. Bom, doutora Kátia, é sempre muito bom tê-la nos nossos debates, É um prazer muito grande receber a senhora, como a doutora Leda, como as demais, né? A doutora Thais, que eu vou apresentar, como também a doutora Bianca. Prazer muito grande também tê-la aqui nos nossos microfones da emissora. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, é uma alegria enorme estar aqui nesse programa, com você, com as nossas colegas Leda Bandeira, Thais Riedel, e está aqui na Rádio Justiça. E assim, Walter, é muito importante a gente salientar que esse seminário, ele é o resultado de um esforço coletivo de mulheres que eu tenho o prazer de estar ombreando e que é esse esforço coletivo capitaneado pela presidente da BMCJ do Distrito Federal, doutora Leda Bandeira. Ela às vezes reluta, mas eu digo que ela é uma ativista dos direitos humanos pela vida inteira e chegamos a esse seminário com esse elenco de mulheres incríveis, porque trabalhamos em conjunto e com apoio da ABMCJ e de toda a sua diretoria sob a batuta da doutora Leda Bandeira. Perfeito. Doutora Bianca Maria Gonçalves, também advogada e uma das moderadoras também deste seminário, presente também aqui conosco. Doutora Bianca, também seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem nessa tarde na Rádio Justiça. Como a doutora Leda já falou, Kátia já falou, é um prazer imenso estar aqui com vocês nesta tarde para debater
assunto que é tão importante, né? A representatividade das mulheres nos espaços públicos e privados, né? Nós precisamos de mulheres aí em todos os segmentos. Então, esse evento que será realizado, né, pela BMCJ-DF no dia 27 de março agora, é um evento que busca celebrar e enaltecer as mulheres, tanto nas atividades públicas, em seus cargos públicos, como também na iniciativa privada. Então, já começo aqui o que faremos muito provavelmente ao final, conclamando toda a sociedade brasiliense, né, a participar. Não só mulheres, mas homens também são muito bem-vindos ao nosso seminário no próximo dia 27. Perfeito. Deixa eu também cumprimentar a doutora Thaís Riedel. Doutora Thaís preside a Associação Confederativa Brasileira da Advocacia Previdenciária. Doutora Thaís, que também está sempre aqui conosco, falando de previdência, né, constantemente aqui conosco, sempre atendendo ao nosso convite. E é sempre um prazer também, um privilégio, como eu disse, também ter a senhora conosco aqui nos nossos debates. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos e todas os ouvintes. A alegria é minha estar aqui hoje, falando de temas tão importantes, ladeada de mulheres incríveis que eu admiro muito. Hoje não vou falar de previdência, mas falarei, procurarei trazer reflexões aí de temas tão ou até mais relevantes que diz respeito à civilização humana, né? Nós estamos falando das mulheres, do direito das mulheres, um caminhar que ainda temos muito a percorrer, mas tenho certeza que teremos aí momentos de lindas reflexões hoje e também reforçando aqui o convite da doutora Bianca, quinta-feira na Câmara Legislativa, em que teremos um dia inteiro ali de seminários, inscrição gratuita, né, para que a gente possa aí trazer os principais desafios das mulheres aí nos diversos campos de atuação. Perfeitamente. Bom, volto com a doutora Leda. Conta para nós, doutora Leda, por que o título Mulheres no Poder? Portanto, desafios e, acima de tudo, né, buscando, no caso, a equidade, portanto, de gênero. Por que este título? Eu tenho estado na frente dessa gestão desde 2023 e tive sempre a vontade de trazer esse assunto, que hoje é um conceito que enfrenta, já está conceituada essa frase, Mulheres do Poder, já é um conceito hoje, que tem até se desenvolvido em outros segmentos e em outros países. Por que Mulheres no Poder? Porque hoje, e a partir de quando foi fundada essa associação mesmo, essa federação que existe desde 1928, que originou-se na França, com as mulheres buscando unirem-se para fazer frente às situações adversas que haviam após a guerra, sempre as mulheres têm tido essa menor representatividade, digamos, menor aporte na sociedade, em face de uma cultura que tem um domínio masculino muito forte. E esse domínio masculino, ele faz com que as mulheres, muitas vezes, não cheguem aos espaços que lhes são naturais, digamos assim, não são nem devidos, são naturais, que é estar lado a lado com os homens dentro de uma sociedade civilizada, de uma sociedade democrática, de uma sociedade que tem que cumprir objetivos para trazer a felicidade, como alguém quer dizer que Brasília é a capital da felicidade, e que essas barreiras dentro desse trabalho, desse caminhar, como disse a Thaís, desse andar das mulheres, têm tido muitos obstáculos. Então, o que se propõe? Se propõe a discutir, a conversar, a refletir, a trazer à tona as visões de mulheres que estão hoje em cargos de liderança, que estão hoje em funções importantes dentro da sociedade brasiliense e do Brasil, como o caso da ministra Maria Elizabeth Rocha Guimarães, que tem um papel relevantíssimo nesse momento e na sua trajetória mesmo como mulher dentro do Superior Tribunal Militar, que tem, para nós, ela significa, assim, um avanço muito importante para todos os ecossistemas de coletivos de mulheres que hoje já existem e que louvam muito isso e que isso, a partir dessa postura, a partir dessa conquista,
a partir dessa liderança, nós possamos trazer as mulheres para esses espaços, derrubando as barreiras que existem, que não são poucas, que de muitos são conhecidas e que devemos enfrentar, e como as estamos enfrentando no dia a dia e nas nossas batalhas, para ver onde chegaremos e vamos vencer a guerra, com certeza. Com certeza. Doutora Kátia Kubel, como é que foi preparar, portanto, as participações acadêmicas para este evento? Porque, dando uma verificada, realmente as partes convidadas, com toda certeza, parece que foram escolhidas realmente a dedo, né, para que neste evento pudesse se buscar uma discussão mais ampla, com aprofundamento acima de tudo. Como é que foi preparar realmente aí a parte acadêmica deste evento? Nós começamos esse trabalho junto com a doutora Leda em outubro. E a doutora Leda tinha muitos questionamentos, muitos anseios e muito foco para que esse evento, que será na quinta-feira próxima, dia 27 de março, aqui em Brasília, trouxesse um painel de pontos de vistas de mulheres que pudessem inspirar e aportar soluções para que outras mulheres e outras pessoas, estudantes e homens, entendessem o quadro atual dessa questão das mulheres no poder, os desafios e as soluções, e nós partimos desse pressuposto. Foi-se definido os temas, nós temos 3 temas muito interessantes, tem a mesa de abertura, em que são lideranças femininas, a vice-governadora Celina Leão, a embaixadora da Espanha, vão falar dos desafios, doutora Leda, a presidente nacional da BMCJ, Manuela, e depois vem a conferência magna da ministra Maria Elizabeth Rocha, presidente do STM. O STM é um tribunal antiquíssimo que tem só essa mulher em sua história como presidente, e que, curiosamente, enquanto a maioria dos tribunais se elegem por aclamação, ela foi eleita por 8-7. Ela teve que botar o voto dela para desempatar e exercer o seu direito de sequência, né, por nomeação, pela ordem que se dá em todos os tribunais. Então, são fatos muito sui generis e que eloquentes são na questão das mulheres ocupando cargos de poder. Por isso, a ministra Elizabeth é tão homenageada nesse dia dela conferência magna, e surgem depois 3 painéis. Um sobre os desafios da mulher em cargos de liderança. Esse painel está muito interessante, porque a gente tem a ministra do Eleitoral, Maria Cláudia Buchianeri, que transita no Supremo, que transita nos tribunais federais, que é uma advogada super respeitada, com voz, com espaço, foi ministra do TSE, e nós trouxemos 2 pessoas, uma de São Paulo e outra do Rio, para dar essa amplitude sobre o mercado corporativo. Vem a presidente, a CEO da ABRAB, Associação Brasileira das Bebidas. Ela lidera uma entidade que representa 34 empresas multinacionais. Isso não é pouca coisa, e ela tem que estar sempre negociando e se recolocando e fazendo negociações ali para manter a liderança e para conseguir resultados. E estamos trazendo também a doutora Fernanda, que é diretora do BTG Pactual. Ela vai trazer uma realidade sobre o mercado financeiro. O mercado financeiro tradicionalmente também é de homens. Já numa abertura de proposição de soluções, teremos o primeiro painel da tarde, em que a diretora-geral do Senado, Ilana Trombic, a corregedora do Ministério dos Portos, Vládia Pompeu, e a secretária da Mulher do Distrito Federal, Gisele Ferreira, vão falar sobre soluções que essas mulheres que ocupam postos de liderança, que já estão no poder, estão criando para outras mulheres. Sejam mulheres em situação de vulnerabilidade social, como é o caso da Secretaria da Mulher aqui do Distrito Federal, que dá muita assistência a esse público, seja o caso da doutora Ilana, que tem uma tese de doutorado sobre as iniciativas que a gestão dela adotou no Senado Federal, seja a doutora Vládia Pompeu, que trabalha numa instância de equidade de gênero e diversidade no setor aeroportuário. E a gente finaliza com uma causa que eu acho que transcende a questão feminina e que vai por todas as outras questões, a questão eleitoral, a questão partidária, a questão da mulher representando
no Senado, na Câmara, nas prefeituras, que é como é para mulheres pedir voto, enfrentar uma campanha eleitoral. Vamos ter lá 2 mulheres com uma grande experiência nessa área, que são a Ilka Teodoro, a doutora Ilka, advogada, também foi administradora de Brasília, para quem está ouvindo fora de Brasília, administradora que é uma espécie de prefeito, e eu acho que a gente teve pouquíssimas também administradoras, e uma deputada que tem como bandeira a questão da equidade de gênero, e que também ela se apresenta como uma deputada preta, como uma mulher periférica, que ascendeu e que hoje é deputada distrital aqui no Distrito Federal, que é a doutora Jane. Então, eu acho que é um mosaico incrível, que as pessoas do direito, as pessoas da militância de direitos humanos, as pessoas da psicologia, que estuda comportamento, que estuda evolução, quem preza pela democracia, quem preza pela cidadania, precisa estar lá ouvindo esse time sensacional de mulheres que vão dividir na próxima quinta-feira a experiência que tem com funções de liderança e experiências de poder em busca da equidade de gênero. Doutora Bianca, é bom também que o homem participe deste seminário, até porque ele ouvir lá dentro mesmo do seminário o que de fato essa luta das mulheres corresponde. Sem dúvida nenhuma, Walter, né? Nós costumamos muito falar dentro, né, dos coletivos de mulheres que nós temos uma tendência muito de falar para dentro da bolha, né? E é muito importante que a gente comece a falar para fora da nossa bolha, porque é importante que a sociedade entenda como um todo, né, não só mulheres, porque nós já sabemos as dificuldades que nós enfrentamos para conseguir chegar nesses espaços de poder, mas que a sociedade, de modo geral, passe a enxergar, a entender as dificuldades que todas as mulheres sofrem, né? E quando nós vamos colocando camadas adicionais, como, por exemplo, né, mulheres negras, mulheres periféricas, essas dificuldades vão aumentando ainda mais, né? Então, é importante que a sociedade entenda que isso não é o que muitos costumam chamar de mimimi, né? Isso não é um mimimi. Como a própria ministra Elizabeth, né, falou na sua posse, os obstáculos são imensos, né? A doutora Kátia Kubel agora lembrou que a própria ministra Elizabeth precisou votar em si mesma, o que não acontece comumente para quem, né, não é do direito, não entende essa dinâmica, né? Geralmente existe uma tradição de que os mais antigos vão ascendendo à presidência, né, dos tribunais. E essa tradição geralmente é seguida com votos unânimes, né? Geralmente, um exemplo clássico, o Supremo Tribunal Federal, ele é composto de 11 ministros, né? 11 pessoas, uma ministra mulher apenas hoje. Mas, enfim, em regra se votam 10 em um mesmo candidato, que é o mais antigo, e a própria pessoa que vai ser eleita, ela não vota por uma questão, digamos ali, de, né, coerência, né, para não votar em si mesmo. Mas no caso da ministra Maria Elizabeth, ela precisou votar nela, porque senão ela não seria presidente. E isso não é uma questão menor, né? Isso não é um mero detalhe. Isso é a indicação exata de que os poderes, né, não foram feitos para as mulheres. Ainda há muito preconceito na sociedade para que mulheres possam chegar nos espaços de poder, especialmente ela, que está num tribunal que até hoje ela é a única mulher, né, 217 anos, ela é a única presidente mulher, mas ela é a única mulher. Teve agora a indicação, né, a nomeação de mais uma mulher, então teremos a segunda, né, que passará por uma sabatina no Senado e, se aprovada, irá compor também o STM, mas para a gente sentir a noção disso tudo, né, são 217 anos com apenas uma mulher, e essa mulher, quando está ali na beira de conseguir chegar, ainda sofre uma resistência muito grande, né? E assim são todas as mulheres. E a sociedade precisa entender, né, que nós não estamos pedindo favor, né? Não se trata de querer, muitas vezes, né, as pessoas dizem tomar o lugar dos homens. Não, não é isso, né? Nós somos 52% da população brasileira. Nada mais justo do que esses 52% se vejam representados em todos os cargos de poder, né? Sejam eles nos cargos legislativos, né? Câmara Federal, Senado, Câmara Distrital,
prefeituras, né, municípios. Existem municípios no Brasil, até hoje, que não existe uma mulher vereadora. Né? Então, existem municípios que são compostos só de homens na vereança. Como que essas pessoas vão legislar sobre direitos das mulheres? Né? Eles entendem a dor, né, que as mulheres passam? E coisas simples do dia a dia, né? Suponhamos, energia elétrica, vamos colocar um poste de iluminação em determinado local no município. As mulheres que passam ali todos os dias e sofrem violências, né, cotidianamente, entendem que é necessário um poste de luz em determinado local. Mas os homens que não passam por esse constrangimento não veem essa necessidade. Né? Tanto quanto outros temas. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, costuma dar um exemplo muito contundente quando ela vai às palestras falar sobre isso. Né? O caso dos mamógrafos, por exemplo, né, que a Câmara Federal definiu, né, criou uma lei, foi necessário criar uma lei para dizer que as instituições, né, de saúde que fazem mamografia, elas precisam ter um mamógrafo que possa abaixar, porque mulheres com deficiência que não podem ficar em pé para fazer a mamografia, elas precisam ter acesso a esse exame. Então, são coisas que, se você é homem, né, se você não passa por essa dificuldade, você não vai entender a necessidade daquilo. Então, é por isso que é importante que toda a sociedade se empenhe nessas causas, né, das representatividades das mulheres. Para quê? Para que nós tenhamos os direitos básicos, né, porque direito à saúde, segurança são direitos básicos reconhecidos, né, que nós possamos avançar nesses direitos. Perfeito. Doutora Thaís, de onde é que vem realmente? O pessoal pode falar que é cultura, coisa dos nossos antepassados, quer dizer, essa rejeição, vamos colocar assim, da mulher de ascender ao poder. De onde é que vem realmente aí toda essa questão? Quer dizer, é desde que o mundo é mundo, ou seja, a questão de ter a mulher muito sensível. Inclusive há um movimento na Europa recente, onde fizemos uma leitura aí, umas 2 semanas atrás, aí, uma matéria que veio da ONU News, ali colocando que já tem um movimento, começando ali pela Europa, alguns países da Europa, para fazer com que a mulher retorne à sua base, ou seja, ser a dona de casa, cuidar das crianças, cuidar dos meninos, porque a justificativa é de que a criançada toda não está tendo assim uma segurança dentro de casa, que é papel da mãe, vamos colocar assim dessa forma, ou seja, temos uma luta para ascender e já começa um movimento para poder voltar ao normal. E aí? Então, parte da discussão o que é normal, né? Nós estamos falando de quebra de paradigmas. Já houve tempo que escravidão era algo normal. E ai de quem questionasse. Então, quando a gente vê os números, e aí não é ser ou não parcial, quando a gente tem uns estudos científicos, análises sociológicas, econômicas, que mostram que as mulheres, elas ainda, por mais que tenham ali mais escolaridade na base, mais participação no mercado de trabalho, ainda recebe cerca, em torno de 20% a 25% a menos que os homens nos mesmos postos de trabalho. Que a mulher ainda é a grande responsável com os cuidados domésticos. E por conta disso, ela muitas vezes tem que deixar de trabalhar, né? Sem trabalhar, ela não contribui para a Previdência. E lá na frente ela tem também prejuízo de seus direitos. Quando a gente tem numericamente uma minoria evidente nos cargos de poder, porque essa minoria ela perpassa tanto na iniciativa privada quanto nos cargos públicos. Na iniciativa privada, quando você vai identificar o quantitativo de mulheres na presidência nos altos postos, nas grandes empresas, ainda é minoria, né? Nos cargos públicos, como a doutora Bianca estava ressaltando, né? Nos vários poderes, no legislativo, no executivo, no judiciário, grande minoria, né? E um trabalho incessante de quebrar paradigmas. E como que a gente quebra paradigmas? Mudando a mente humana. Nós precisamos entender que quem ganha com o acesso das mulheres aos cargos de poder é toda a sociedade. Não é
privilegiar mulheres em detrimento dos homens, pelo contrário. É algo que perpassa a uma disputa de gênero. A gente está querendo falar aqui que se a gente mora num país democrático, se nós estamos numa democracia, isso pressupõe que as mulheres estejam na metade dos cargos de poder. E isso ainda não é uma realidade. Não é uma realidade por vários motivos. Motivos históricos, motivos culturais, preconceitos, não é? Que às vezes até as próprias mulheres têm, não é algo só dos homens. E são paradigmas que a gente tem que trabalhar com muita amorosidade, porque a evolução humana, ela às vezes ela demora um pouco, mas também com energia, porque se a escravidão acabou foi porque tiveram ali pessoas com energia para mudar. Então, se Deus me trouxe a esse mundo como mulher, eu me sinto responsável ao exercer pequenas lideranças onde eu trabalho, em poder colaborar com essa causa, seja na educação dos meus filhos, eu tenho uma filha e tenho um filho, para que ele seja um homem feminista, no sentido de ver homens e mulheres com direitos iguais, como minha filha, para que ela saiba que ela pode o que ela quiser, estar onde ela quiser, e ela não é menor que ninguém por conta do gênero. Então, é um caminhar, porque toda mudança, ela pressupõe também resistência. Mudar traz resistência. E é essa resistência que a gente, ao realizar congressos, ao realizar seminários, a gente tenta quebrar, mostrar que é algo que, se as mulheres antigamente não podiam votar, e hoje elas podem, foi porque tiveram homens e mulheres que entenderam a importância disso. Então a gente precisa acordar a sociedade que ainda estamos longe de alcançar a verdadeira democracia. E aí, quando me perguntam assim, você é feminista? Às vezes fica muito na divisão. Eu faço a seguinte pergunta: você acha certo um homem e uma mulher trabalharem no mesmo posto, com o mesmo grau de escolaridade, e ele ganhar mais do que ela só porque é homem? Não, eu acho errado. Então você é feminista. É nessa sutileza de entender que não há razão para um preconceito em relação apenas ao gênero. Nós temos, sim, mulheres e homens capazes de contribuir para o país nos diversos cargos de poder. E melhor será quando tivermos diferentes olhares sobre os mesmos problemas. Porque, como a doutora Bianca até estava dando um exemplo, se eu estou no legislativo e tenho a responsabilidade de trazer ali propostas legislativas para evolução e melhoria da sociedade, mas eu não tenho esse olhar feminino, com certeza eu deixarei de representar e trazer à tona vários problemas, não é? Ao passo que, se eu tenho um congresso com representatividade, esses diferentes olhares trarão com certeza leis melhores, né? No judiciário, os diferentes olhares trazem julgamentos melhores. E nas empresas, os diferentes olhares também trazem gestão melhor. Então, é nessa quebra de paradigma, não é, que a humanidade ela tem aí de tempos em tempos conseguido, né, avançar, não de forma igual, os países, né, têm diferenças, e aí por isso também esse intercâmbio, ao trazer pessoas de outros países, para também trazer outras experiências, para que a gente possa trabalhar no consciente coletivo. As mudanças elas só vêm quando a gente consegue mudar mentalidades. E hoje a gente tem um mundo propício a isso, com a internet, né, com a maior liberdade de expressão, né? Acho que há, sim, um momento de avanço, e nós, que temos aí algum espaço de fala, temos esse compromisso de contribuir para que isso seja mais célere, porque eu tenho certeza que é um processo sem volta, por mais que queiram. É um despertar, e tenho certeza que a humanidade ainda vai melhorar muito quando a gente conseguir ter uma verdadeira democracia. Doutora Leda, nessa discussão que estamos aqui avançando, como é que a senhora avalia
a chegada da ministra Ellen Grace ao Supremo em termos de fazer com que a luta ganhasse mais fôlego, ou seja, a luta para a mulher poder ascender, portanto, aí ao poder. E a senhora estava aqui quando ela, portanto, aqui chegou, tanto que a senhora lembra perfeitamente que no plenário da nossa Suprema Corte ali foi necessário, já que ela assumiu em dezembro de 2000, foi necessário ali, já que estava de recesso, fazer obras para quando retornasse, portanto, aí às atividades do Supremo em 2005, pudesse ter um banheiro feminino. Como é que a senhora avalia a importância da chegada da ministra Ellen Grace na Suprema Corte dentro desse conceito, dessa luta da mulher poder, de alguma forma não ascender, portanto, aí ao poder? A ministra Ellen foi um marco histórico importantíssimo. E veja que ela estava pronta para chegar ao Superior Tribunal de Justiça. E nesse caminhar e nas proposições todas e nas conversas todas, ela foi preterida em função de uma outra candidata, de um senador, me permitam nominar aqui, que impôs a condição ao presidente da República. E ela e nós, com o ministro Jobim, recuaram. Muito bem. Mas qual foi a grande vitória, digamos assim? Ela chegou ao Supremo, que nesse ínterim vagou o ministro Davi Galotti, ela chegou. Então, a ministra Ellen, vinda de um posto de procuradora da República, uma mulher que tinha uma atuação muito forte no Rio Grande do Sul, uma representatividade muito grande, embora não tivesse uma militância feminista, digamos assim, mas tinha uma militância feminina. Era uma mulher muito forte, sempre foi uma mulher muito forte, muito bem posicionada. E não há dúvida nenhuma de que quando ela aqui chegou, embora tivesse um apoio muito forte dos colegas e de vários colegas, mas ela foi muito hostilizada. A ministra Ellen, ela impôs-se com a sua forma de ser muito tranquila, aparentemente, mas teve que enfrentar fortes barreiras. Não foram só as modificações físicas do ambiente, não é? Na bancada foram muitas situações. Mas ela, para nós, representa, assim, além de ser uma figura de uma grande cultura jurídica, de um posicionamento muito claro, muito lúcido, ela foi uma mulher aqui no Supremo que ela quebrou muitas barreiras, até com decisões que ela proferiu, entendeu? Então, embora, vamos dizer assim, ela tenha se retirado antes do que ela poderia ter permanecido mais, que poderia ter dado muito mais frutos, mas, sem dúvida, ela foi para nós uma grande lição e foi a nossa grande quebra de paradigma no Supremo Tribunal Federal. Muito nos honrou, creio eu. E, infelizmente, após ela, temos poucas representatividades femininas, né? Não, até agora estamos com uma só, infelizmente, com uma que se retirou, ministra também gaúcha Rosa Weber, que teve um grande trabalho no Conselho Nacional de Justiça, né? Enfrentou aquela situação toda que ocorreu em janeiro, fatídico 8 de janeiro, e teve a coragem e a audácia de quebrar paradigmas também dentro do CNJ, ao editar e a enfrentar aquele corpo masculino muito. Eu acompanhei todo o andar daquela resolução para trazer a igualdade, né, a paridade na nomeação da indicação de listas para a ascensão aos tribunais superiores, né? Não foi de todo vitoriosa, porém foi uma grande conquista. Então, a ministra Ellen também presidiu o Conselho Nacional de Justiça, também foi de um grande serviço para a sociedade brasileira e para a sociedade mais estritamente, considerando o Poder Judiciário que ela comandou, né? Então, mulheres de grande valia, de grande experiência, de grande competência e que nos dão exemplo de que, como dizia Thaís, como falou Bianca, as batalhas é para serem enfrentadas e elas vão, e nós vamos indo, e vamos andando. E o caminhar é longo, moroso pode até ser, porém, há avanços, e nós não retrocederemos. É interessante aqui esse ponto, que o exemplo da escravidão,
pode demorar para resolver ou para que as condições se deem para efetivamente a mulher ter essa equidade no mundo, na democracia, mas ela não volta atrás. Esse movimento todo que sobe, embora isso que você trouxe sobre essas propostas novas, o movimento também americano que está dando uma reversão aí e tal, mas não é, ela é irreversível. Eu penso que não volta atrás. Os movimentos feministas, o movimento das mulheres, as batalhas das mulheres para ocupar o espaço natural na sociedade, numa democracia, numa civilização, não retrocedem. Eles não haverá como estancar. Eles vão seguir. Até porque a mulher ela tem uma fortaleza que nem mesmo, às vezes, o homem compreende isso. Entendo. Doutora Kátia, quer dizer, é evidente que esse assunto nós estamos aqui abordando, e já foi dito aqui, a importância da mulher, ela também ter no seu espaço as mesmas condições do homem num processo eleitoral, a cargo, portanto, na esfera federal, então na esfera estadual, então na esfera municipal, ela ter as mesmas condições de poder caminhar, buscar, convencer, portanto, aí o eleitorado. Quer dizer, qual é a grande dificuldade que a senhora percebe neste momento? Tanto que a senhora também, quando, de certa forma, juntamente com quem estava à frente da organização deste evento, a senhora, como também a doutora Deda e outras, né? O que, de alguma forma, se buscou nessa discussão, nesse debate, este ponto, ou seja, para motivar a mulher, para ela, de certa forma, a aumentar cada vez mais o seu poder para poder chegar, ou pelo menos alcançar o que lhe é de direito, onde o homem está e, de certa forma, não facilita a sua vida para que ela realmente esteja nas mesmas condições. O nosso primeiro critério na escolha dos nomes foi convidar mulheres muito determinadas e muito obstinadas. Ambas as conferencistas nesse painel, a doutora Ilka Teodoro e a doutora Jane, que vem é advogada, vem da Polícia Civil, trabalhou a vida inteira combatendo a violência de gênero, são mulheres muito aguerridas, que vão, enfrentam batalhas, passam obstáculos, mas não desistem. Olha, Walter, como disse aqui a Thais Riedel, é muito difícil a gente ver uma sociedade como igualitária, como realmente democrática, quando no Brasil até mesmo a participação feminina tem uma cota de 30%. Eu nunca fui candidata, acho que Thaís já foi na OAB, não é isso, Thaís? Não sei se Bianca foi, mas uma das dificuldades é achar verba. Né? Mesmo quando os partidos prometem, anunciam, essa verba não chega. Outra é achar mulheres que votam em mulheres. Quando você perguntou sobre as dificuldades que nós mulheres enfrentamos, eu me lembro muito daquela metáfora do elevador lotado. Então, nós estamos aqui há 2021 anos, depois de Cristo, a história tem aí uns 30 mil anos de registro, e no nosso Ocidente a gente veio trabalhar na Revolução Industrial. Então, tinha 19 séculos de homens. Imagina a gente entrando num elevador que está cheio de gente, e você chega naquele elevador e o pessoal começa a se acotovelar, o elevador lotado, e veio mais uma, e veio é diferente, e tem isso que incomoda, e usa perfume, e esse cabelo é comprido, e a roupa é não sei o quê, e a voz é isso, e a voz é aquilo. É difícil. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa, como bem disse a doutora Bianca, sensibilizar todos os públicos, porque a gente precisa que os homens que já estão nesse elevador há muito tempo, há muito mais tempo que nós, entendam que a gente também vai caber no elevador. E a gente já está no elevador e teremos todo o esforço, empreenderemos e envidaremos todos os esforços para ficar neste elevador e copiar posições de igualdade e de equidade de gênero. Então, tem que ser uma construção coletiva, tem que ser uma construção em que as mulheres se assenhorem disso e que os homens também se assenhorem. A secretária da Mulher aqui do DF, a Gisele Ferreira, eu gosto muito dela, e ela costuma dizer que metade da população é formada por mulheres e a outra metade por filhos de mulheres. E a gente que é mãe, eu sou mãe, a Thais é mãe, Leda é mãe,
Bianca ainda não teve esse privilégio, que nasce menino, nasce menina, e a gente também tem mãe. Tem que os homens lembrarem disso na hora de serem gentis. A doutora Leda ressaltou, eu lembro de inúmeros casos aqui, com a ministra Ellen Grace, com a ministra Carmen, com a ministra Rosa, que se suscitou. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi no jornal, no meio de comunicação, o termo gaslight, se dizia das pautas aqui do Supremo, das sessões plenárias em que os homens impediam as mulheres de falar. Então, Walter, eu quero te contar que até esse cenário aqui de 4 mulheres discutindo equidade de gênero com um homem, você está de parabéns, porque é muito difícil a gente chegar e só ter a gente ali para nadar de braçada e para ter voz, e para ter palavra, né? E para ter espaço de fala sem ser combatível. Eu acho que nenhuma de nós que está aqui na mesa tem medo de ser combatida, mas a gente tem que puxar as outras, porque em muitos ambientes não há sequer gentileza com as mulheres. E isso é uma coisa que precisa mudar. Perfeito. Nessa mesma linha da política, doutora Bianca, quer dizer, é claro que as mulheres sempre estão aí em desvantagens. É preciso ter cotas para que a mulher, de alguma forma, componha, portanto, aí um cenário político em período, portanto, de eleição. Aí, de repente, aquela velha história, não, só coloque seu nome aqui só para constar. Ou seja, e não há aquela motivação do partido de fazer com que seja de fato uma candidata, lhe dê as ferramentas que os homens recebem para irem à luta. Ela quase sempre fica ali um pouco distante, sem de alguma forma ter aquele olhar, de certa forma, mais contundente para que ela de fato dispute em igualdade de condição. Até quando isso vai acontecer? Walter, muito interessante sua pergunta, e ela me remete à minha dissertação de mestrado, que defendi recentemente na UNB, ano passado. Né? Já vai fazer um ano, falei recentemente, mas já está bastante tempo. Mas temos bastante coisa para falar sobre esse assunto. Né? Em primeiro lugar, nós precisamos ter a consciência de que, enquanto o Brasil, né, aqui no Brasil, nós temos uma cota de candidatura de 30% de mulheres, a maioria dos países da América Latina já tem a paridade estabelecida. Né? Os que não têm paridade têm cotas de cadeiras estabelecidas. Então, nós aqui no Brasil estamos muito distante da real representatividade, de dar condições reais para as mulheres disputarem. E vou fazer uma memória aqui muito rápida sobre essa dificuldade de manter, né? A doutora Leda falou, nós não vamos retroceder, mas nós estivemos ano passado muito perto de retroceder neste ponto que nós sequer conseguimos avançar. Né, porque o novo Código Eleitoral está em debate no Congresso Nacional, foi aprovado na Câmara e agora está no Senado. E no Senado, o relator, né, senador Marcelo Castro, em algum determinado momento ali, né, ouvindo as pessoas, entendeu que seria o caso de retirar essa cota de candidatura, exatamente porque é ela que gera fraude à cota de candidatura. Né? Então, nós mulheres não íamos ter nem esses 30% de registro de candidatura. E nós, da sociedade civil, fomos, né, com muito afinco. Eu faço parte também do Observatório de Violência Política contra a Mulher. Junto com o Pacto pela Democracia, nós fazemos incidência no Congresso. E eu estive pessoalmente com o senador, né, com outros colegas, a doutora Raquel Branquinho, que é coordenadora do GT de Violência Política de Gênero da Procuradoria-Geral Eleitoral. Enfim, e conversamos muito com o senador. Né? Ele parecia que não ia refrear, mas a bancada feminina, que não sabia o que estava em jogo, né, na discussão, foi alertada por nós e se insurgiu contra isso. Então, o senador recuou, né, tirou esse texto que previa o cancelamento dessas regras, e me parece que, no último relatório que ele apresentou, vai passar aí uma cota de cadeiras de 20%. Né? Então, muito provavelmente, quando nós tivermos uma cota de cadeiras... Qual a diferença da cota de cadeira por cota de candidato? Cota de candidatura, os partidos são obrigados a colocar pelo menos 30% de mulheres naquela lista de candidatos que eles apresentam. Né? Então, suponhamos, vamos dar um exemplo genérico. O partido pode lançar 10 candidaturas, né, para cargos legislativos. Vereança, deputado estadual, deputado federal. Dessas 10 candidaturas, pelo menos 3 têm que ser femininas.
né? Então, isso é a cota de candidatura. Mas isso não garante que essas 3 ou alguma dessas 3 vai chegar lá no cargo, né? Então, o que nós temos muito comumente é que mulheres são colocadas, como você disse, para preencher a cota, né? Essa é o que utilizam, né? Muitos partidos utilizam para fazer isso, especialmente em eleições municipais, né? Isso se dá muito mais em eleições municipais. E a cota de cadeiras existirá no Congresso, no Legislativo, 20% de cadeiras destinadas às mulheres, né? Se o partido, a partir ali daquela conta, que é uma conta absolutamente difícil, né, de quociente eleitoral e quociente partidário, se o partido, suponhamos, alcançar uma cadeira, né, que esteja ali naquela cota de 20% e ele não tiver uma mulher, ele vai perder aquela cadeira. Então, os partidos vão ser obrigados a colocarem mulheres competitivas para preencher as suas cadeiras. Senão, ele vai perder e vai passar para o próximo, né? Então, existe um mecanismo previsto, né, lá no projeto de ocupação desses espaços. Ainda é muito pouco, né? Eu confesso que agora, já falei em vários ambientes, vou aproveitar aqui o canal da Rádio Justiça para também deixar isso fixado, que a minha militância vai ser para colocar 20%, até a paridade. Porque a gente precisa chegar na paridade, né? A gente precisa, não adianta só ter 20%, porque no Brasil, infelizmente, as cotas que nós temos, que elas são piso, né, mas elas costumam ser teto. A gente, por exemplo, não tem nenhuma notícia de partido político que tenha registrado 70% de mulheres e 30% de homens, porque poderia pela lei, né? Isso não existe, porque a lei diz, a cota não é uma cota feminina, não é 30% para mulheres, é 30% para um dos sexos, né? Então, comumente, ela é chamada de cota feminina exatamente porque nunca se viu na história desse país uma lista com maioria de candidaturas femininas, né? Então, este é um ponto. Se me permite, vou me alongar um pouquinho mais só para falar de outros mecanismos, né, que ao longo do tempo foram sendo criados para dar a possibilidade das mulheres chegarem com terem algumas condições, pelo menos parecidas com as dos homens, para poder chegar no poder, porque só a cota de candidatura não adiantava, né? E aí o que fez, né? O Supremo Tribunal Federal, né, entendeu que se os partidos seriam obrigados a registrar pelo menos 30% de mulheres, eles também deveriam destinar pelo menos 30%, e aí proporcionalmente, caso haja mais, né, 30% dos recursos do seu fundo partidário e do seu fundo especial de financiamento de campanha para candidaturas femininas, né? Na verdade, o Supremo entendeu que era para o fundo partidário, porque o questionamento na DI foi para o fundo partidário. Na sequência, houve uma consulta no TSE, né, sobre o fundo especial de financiamento de campanha, que tinha acabado de ser criado, e aí o TSE estendeu para o fundo especial de financiamento de campanha na leitura que o Supremo tinha decidido para o fundo partidário. Isso, hoje em dia, isso foi através de uma decisão judicial, né, 2 decisões judiciais, uma do Supremo e uma do TSE, e hoje em dia isso está constitucionalizado, né, através da emenda constitucional 117. Então, uma decisão do Supremo, né, você vê que as mulheres tiveram que vir, foram partidos políticos que vieram, né, questionar isso, e ganharam, né, ganharam não, porque nada é dado, né, tudo é muita luta, né, então conseguiram essa decisão do Supremo, que hoje em dia está constitucionalizado. Temos também a emenda constitucional 111, né, que aqui eu confesso que eu ainda não vi dados de nenhum órgão para dizer se o mecanismo que ela instituiu teve efeito, né? O que diz a emenda constitucional 111? Ela diz que os votos dados em mulheres e pessoas negras serão contados em dobro para fins de recebimento de fundo partidário, né? Então, eu ainda não vi nenhuma pesquisa acadêmica, né, de fôlego para dizer se esse mecanismo surtiu ou não surtiu efeito. Isso valerá, né, até 2030. E então nós não sabemos se os partidos... A ideia era o quê? Que os partidos começassem a investir mais em candidaturas de mulheres e pessoas negras, né, que também é um segmento absolutamente subrepresentado no Congresso, para ver se os partidos incentivavam essas candidaturas e essas candidaturas ascendiam ao poder.
né? Não há ainda nenhum estudo nesse sentido. Mas essas duas legislações, essas duas emendas constitucionais, elas vieram, né, com esse plus, né, com essa, digamos assim, essa evolução, mas também anistiaram os partidos políticos que não tinham cumprido as regras até a promulgação dessas emendas. Né? Então, na verdade, a gente conquista um direito, vai lá, o TSE, né, aplica multa, faz o que tem que ser feito, condena, e aí vem um Congresso e fala, opa, peraí, vamos anistiar aqui todas as punições, porque, né, os partidos, vai quebrar os partidos, coitados. Quebrar porque eles não cumprem o mínimo que eles precisam cumprir. Então, assim, é muito difícil, né? Mas a gente tem aí uma tentativa do Estado brasileiro de tentar criar alguns mecanismos para tentar fazer com que as mulheres cheguem em um pé de igualdade. Mas nós precisamos entender que, no Congresso Nacional, por exemplo, né, nós temos ali a Câmara, que são 513 cadeiras. E para a mulher sentar, o homem precisa levantar. E eles não querem ceder. Então, aí é a grande dificuldade. Perfeito. Doutora Thaís, a questão justamente da mulher exercer o papel de liderança. A senhora participou de um pleito, enfim, quando houve, portanto, aí, eleição para presidente da Ordem dos Advogados, não nesse que passou agora, mas no outro. Evidente que a senhora, ganhou muitos votos, mas, enfim, não suficiente para poder assumir a presidência da Ordem dos Advogados aqui da nossa capital federal. Mas como é que a senhora avalia justamente o papel da mulher na liderança? Quer dizer, ela também é impedida de ser líder ou, de alguma forma, é preciso outras conquistas para que ela alcance esse patamar? Bem, eu tive uma experiência muito forte, que foi ser candidata ao OAB no Distrito Federal. Inclusive, a doutora Bianca, que está aqui conosco, foi minha advogada à época. Acho que ela vivenciou muitas coisas também. A doutora Leda também estava comigo à época. Uma experiência muito forte, porque eleições de ordem, embora seja dentro de uma classe, sim, ela acaba reproduzindo algo que imagino que no processo político eleitoral também seja uma realidade muito forte, que é um ambiente ainda muito masculinizado, né, em que há paradigmas a serem quebrados. E há ainda uma minoria onde o cargo que eu disputei, a gente só teve uma presidente da OAB Distrito Federal mulher, a doutora Estefânia Viveres, e nunca teve uma presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Federal. Então, veja que dentro da nossa classe, na advocacia, também há essa subrepresentação. E depois de muita luta, a gente agora tem cotas, né, de gênero na hora da formação das chapas, né? Então a gente acredita que nós estamos num processo de mudança, mas ainda demora nesse processo. E aí, nessa caminhada, eu aprendi muito. A gente aprende sobre ser humano, a gente aprende sobre o poder. O poder, ele é uma energia transformadora, né? O poder pode transformar. E existem pessoas que têm liderança, às vezes é algo nato, a pessoa já tem essa liderança, e ela é impedida de exercê-la, ou tem preconceito no exercício. E tem também pessoas que podem trabalhar a liderança, porque liderar significa você apontar uma direção, você conseguir unir mentes e corações em torno de um objetivo, né? E quando você entra no processo eleitoral de qualquer ordem, você precisa convencer o outro de que você é a melhor opção dentro de um processo eleitoral, né? Então você acaba aprendendo muito sobre ser humano, né? Você vê que tem pessoas de todos os tipos e interesses múltiplos no mesmo processo. Você vê que tem pessoas idealistas que estão ali efetivamente imbuídas de um interesse genuíno de transformar e servir ao próximo. Você vê que tem pessoas que estão ali no interesse pessoal, individual, de projeto pessoal, né, de alguma
E você vê, infelizmente, ainda um processo eleitoral num nível muito baixo. Poucas discussões de propostas e muitos ataques pessoais. Não é? Então, isso acontece ainda no processo eleitoral, não é só na OAB, mas isso também no processo eleitoral como um todo, em que há uma tentativa de depreciação dos candidatos e coisas. E nós, mulheres, temos que provar que somos boas o suficientes para estarmos naquele cargo. Então, tem que provar que você tem mestrado, que você tem doutorado, que você é uma gestora de uma empresa de 65 anos, que você tem mais de 100 funcionários, que você tem MBA em administração. Ou seja, tem que estar provando que dá conta, sendo que as mesmas exigências às vezes não são exigidas de outros candidatos, né? Mas foi muito bom porque vários colegas meus que participaram do processo assim, saíram no final da campanha feministas, porque eles viram, nossa, como é desigual, né? Como que os homens acertam junto ali na mesa do bar, o que vai acontecer. Eu lembro uma vez uma deputada estava me contando, falando assim, Thaís, olha só o que acontece. Quando acaba lá o plenário, lá os homens vão para o bar e eles já combinam como é que vai ser a votação no outro dia. Eu não estou lá. E se eu for, vão falar mal de mim aí. Né? Então, são meios e preconceitos e cultura que a gente tem ainda muito masculinizada. E que a mulher entrar nesse meio, né, obviamente vai envolver esse envolvimento dos homens nessa percepção de que há espaço para todos e todas e é favorável às instituições, eu disse na ordem, mas isso envolveria todos os cargos de poder, essa efetiva participação, porque também não adianta, mas não resolve. Eu digo que adianta porque é um passo. Também a gente ter ali, às vezes, até conseguir a ascensão em algum cargo, mas não ter ali efetivamente espaço de liderança. Então, é um conjunto de medidas que a gente tem trabalhado e, como a doutora Bianca disse ali, em diferentes frentes, né, seja no legislativo, no judiciário, e com certeza a gente ainda vai caminhar bastante e trabalhar para que isso efetivamente mude. Está muito bem. Bom, a primeira hora já está vencida. O tempo voou, né, doutora Cátia? E é evidente que vamos sair para um intervalo rápido, mas em instantes estaremos de volta e vamos para mais uma hora debatendo este tema tão importante. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Bem, são agora 16 horas mais 4 minutos. Estamos de volta e seguimos em frente na segunda hora do nosso debate aqui nos estúdios dentro do Justiça na Tarde. Mulheres no poder, desafios da liderança feminina e da equidade de gênero. Quer dizer, o seminário com esse debate vai estar acontecendo no próximo dia 27 no auditório, portanto, da nossa Câmara Legislativa aqui do nosso Distrito Federal. Estão conosco nesse debate a doutora Bianca Maria Gonçalves, doutora Kátia Kubel, doutora Thaís Riedel e também a doutora Leda Bandeira, que eu começo com a senhora, doutora Leda, já que quando falamos aqui sobre a importância, portanto, desse debate, evidentemente que tem muita relação, ou seja, quando o nome é luta, tem muito a ver com um nome, que eu me refiro à doutora Erilda Balduino, que inclusive dá o seu nome para prêmio que será, de certa forma, outorgado às pessoas que, de alguma maneira, estarão também no evento e recebendo, portanto, essa honraria. Erilda Balduino, como é que a senhora define? Erilda Balduino, eu a conheci logo em seguida que cheguei a Brasília, cheguei em 86, e estava um movimento para a fundação, sou inclusive fundadora
da BMCJ aqui em Brasília. Ela, uma mulher de muita fibra, sempre foi uma batalhadora de direitos humanos. Ela foi advogada pro bono de vários presos políticos, se embrenhou pelas prisões da ditadura, ela foi aviltada sob muitas formas, ela sofreu muito, mas ela nunca cedeu. E ela entendeu de fundar essa associação, que já estava há alguns anos, tinha sido a primeira vez que ela foi criada no Brasil, foi em Belo Horizonte, em 1985, e ela, então, sempre foi esta mulher desvelada na causa dos direitos humanos. Ela recebeu vários prêmios, ela recebeu prêmios internacionais de direitos humanos, ela recebeu o prêmio Berta Lutz, ela recebeu o prêmio na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB, ela atuou fortissimamente. Eu me lembro que teve um evento que a gente teve uma invasão de uma quadra aqui no plano piloto, e a gente foi lá porque a polícia chegou e queria derrubar todos os barracos, e a gente lá no meio embrenhado, porque eu também, quando cheguei em Brasília, eu fui trabalhar com o ministro Márcio Tomás Bastos, eu fui secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E já vinha lá do Rio Grande do Sul como conselheira, junto com o Nelson Jobim, Tarso Genro e outras figuras, onde foi criada a primeira comissão de defesa dos direitos humanos em face do término da ditadura e do começo da democracia nesse país, né, que agora completou 40 anos. Então, ela estava à frente desse movimento, esteve à frente durante a ditadura, no momento que houve o cerco à OAB, a invasão à OAB pelo ministro Maurício, era o presidente, né? Depois, quando o ministro Maurício também foi ministro da Justiça, ela foi a primeira secretária, que não havia Conselho ainda Nacional de Direitos da Mulher, era a Secretaria da Mulher, ela foi a primeira secretária da Mulher. Então, uma mulher que efetivamente batalhou a vida toda em prol dos direitos humanos, em prol e, consequentemente, da democracia, das mulheres envolvidas nesse processo todo. E, infelizmente, há uns 10 anos ela está numa cama, porque sofreu um AVC muito violento, e hoje já não tem mais consciência, né? Eu a visito regularmente, mas ela hoje não tem mais consciência. E aí, então, no sentido de que nós devemos ter, em primeiro lugar, creio que 2 sentimentos dos mais fortes que o ser humano pode ter são lealdade e gratidão. E a gratidão, ela ocupa e deve ocupar um espaço no nosso coração e na nossa vida e na nossa sociedade muito forte. E em face desse sentimento muito forte que nós temos, e eu ter sido essa parceira dela desde o início, é que resolvemos instituir, então, nessa gestão, esse prêmio. Não existia. Ainda não, ela foi presidente também da Federação Internacional, ela foi presidente da BMCJ Nacional, ela teve todas as funções e todos os trabalhos que foram exigidos durante as suas batalhas aí na luta por essa situação de direitos humanos e mulheres. E aí instituímos esse prêmio. E esse prêmio compreende agraciar mulheres que efetivamente tenham se destacado no mundo jurídico, porque, vamos dizer assim, na essência, a nossa associação, ela tem que empoderar, digamos assim, as mulheres das carreiras jurídicas. Veja que é plural. Nossa associação, ela agrega, ela traz, ela reúne, enfatiza todas as carreiras jurídicas. Desembargadoras, ministros, nós temos todas as categorias, digamos assim, dentro do direito, nós temos todas elas dentro da nossa associação. Delegadas de polícia. A última gestão foi de uma presidente nacional, foi uma delegada de polícia de Goiânia, uma excelente mulher, Laudelina. Então, dentro desse grande espectro, né, das integrantes da nossa associação, são mais de 2.000 mulheres no Brasil que integram essa associação. Nós instituímos esse prêmio, então, para agraciar essas mulheres que têm esse trabalho, que têm se desenvolvido, que têm levado adiante as nossas batalhas, que têm enfrentado diversas e adversas situações e realidades. E como as meninas aqui, eu digo meninas porque são minhas pupilas aqui, muito bem expõem e falam com sua formação, com sua categoria, nós estamos aí
para irmos adiante, né, Thaís e Bianca e Kátia, essas jovens moças aí. E eu estou aqui para fazer a minha parte, que vou terminar logo a minha parte aqui, mas para fazer com que nada pare, tudo se sustente e vai. E infelizmente ela não vai poder, voltando a Irilda, ela não vai poder assistir, porque ela não vai ter consciência, não vai ouvir, mas não importa, importa a nossa gratidão, a nossa homenagem, e as pessoas que irão receber esse prêmio também têm consciência disso, não é? E nós já recebemos muitos elogios por ter instituído esse prêmio, muitos elogios, inclusive da Federação Internacional, porque a nossa associação é uma comissão do Distrito Federal, que eu presido atualmente, tem a presidente nacional, que é uma goiânia, doutora Manuela Gonçalves, uma mulher de estirpe fantástica, de batalhas imensas também, e também ela é hoje a presidente da Federação Internacional, a qual a BMCJ está vinculada, que tem status dentro da ONU, em vários organismos ela tem assento, a federação, né, para discutir, inclusive agora ela esteve lá na reunião das mulheres, na Comissão das Mulheres, lá conforme se noticia por aí que estão batalhando pelos objetivos relativos ao que nós temos que cumprir na nossa sociedade aqui. Mas, enfim, a Irilda merece todas as homenagens e nós estamos aqui para agradecer às mulheres que fizeram frente a nós, que não são poucas, e que são muito importantes. Elas abrem os caminhos e nós caminhamos. E é muito importante. Doutora Kátia Kubel, é evidente que o espaço que já está determinado para este evento será, portanto, no auditório da nossa Câmara Legislativa. Uma pergunta, pela grandiosidade deste evento, será que vai ter espaço para todo mundo? Essa é a primeira questão. E um dos pontos também que a senhora, evidentemente, fez constar nesse debate, está um painel que chama bastante atenção, todos chamam, mas o que as mulheres estão fazendo para acelerar avanços de gênero? Muita coisa já foi dito aqui, mas algo que não foi dito, que está assim a 1000 por hora, tipo, bem acelerado? Olha, a gente espera que todos que lote, né, os temas são fantásticos, são oportunos, são necessários, as conferencistas são de primeiríssima linha, mulheres que têm uma história e têm, mais do que história, um legado e inspiração para deixar para todos nós e exemplos. Olha, Walter, assim, como disse a doutora Leda, antes de nós muitas vieram, e são muitas em condições diversas e adversas. Gostei muito dessa expressão, doutora Leda, diversas e adversas. E essas mulheres que foram convidadas para compartilhar o que elas fazem, são mulheres que não se contentam só em chegar. Elas querem mais do que chegar, mais do que estar, promover a equidade de gênero, né? Aqui a gente discutiu há pouco a questão das eleições, a questão do eleitorado. Nós, mulheres, somos maioria do eleitorado brasileiro em todos os colégios eleitorais e, em contraposição a isso, como bem ressaltou a doutora Bianca, tem câmaras de vereadores. Nós temos quase 6.000 municípios no Brasil, são 5.880, 40 e 30, mas são muitos, que há câmaras de vereadores onde não há uma pessoa. Eu conheço uma história no interior de São Paulo, um estado rico, no Vale do Paraíba, uma região rica, rica socioeconômica, rica culturalmente, em que uma prefeita foi empichada porque resolveu ter um problema lá com um fornecedor que mobilizou a Câmara e fez um impeachment. Né? Então, assim, isso é violência política. Isso é violência política de gênero. Então, assim, fazer não é fácil para ambos os gêneros. Qualquer pessoa que se dispõe a trazer resultado para a sua sociedade tem que trabalhar muito, como diz minha querida amiga doutora Leda Bandeira, tem que abaixar a cabeça e trabalhar, não de subserviência, mas de se esforçar, de se concentrar, de produzir algo. E essas 3 mulheres são mulheres que vêm trilhando caminhos para também abrir espaço para outras, seja no serviço público, como é o caso da doutora Ilana, né? A doutora Ilana Trombica, diretora-geral do Senado, tem uma tese de doutorado sobre as ações que empoderaram mulheres e que promoveram a equidade de gênero dentro do poder legislativo brasileiro.
ela vai compartilhar com a gente essas experiências e nós lá sentadíssimas, atentíssimas, vamos também tentar absorver e conhecer esses caminhos que já foram trilhados e que deram certo. E que ela tem resultados para apresentar. A Vládia Pompeu, igualmente, está trabalhando com mulheres no ambiente portuário, que é um ambiente reconhecido como machista, em que as mulheres são subrepresentadas, mas que já estão presentes, inclusive em cargos de liderança. E a doutora Gisele Ferreira, secretária da Mulher, vai trazer o que eles fazem pela periferia. Porque a gente aqui na Rádio Justiça, nesse foro tão privilegiado, somos mulheres que temos mestrado, que temos MBA, que temos empresa, não é, Thaís? Que gerenciamos pessoas e que ainda assim temos aprendizados às vezes contundentes, aprendeu muito na eleição, não é, Thaís? Doutora Bianca também, doutora Leda passou a vida se dedicando ao judiciário e viu coisas e coisas e coisas com mulheres que têm o nosso perfil. Agora imagina quem tem condição de vulnerabilidade socioeconômica. Existe um programa aqui no DF que coloca dente em mulheres que apanharam e que perdem os dentes pelas surras, pela violência doméstica, pela violência de gênero, e que isso tem todo um estudo, evidências científicas, tratados, que essas mulheres têm a sua vida limitada pelo fato de ter vergonha de sorrir e ter o dente, porque isso é estigmatizado pela sociedade. Enfim, eu acho que a gente lá, nesse painel, vai conhecer soluções fantásticas que permeiam todos os níveis da nossa pirâmide socioeconômica e cultural e que poderão nos inspirar a seguir adiante e a também transformar todo esse esforço que todas nós fazemos aqui em legado para os próximos. Tem um fato que está me alegrando muito no seminário: a gente tem cerca de 80 estudantes inscritos, inclusive uma turma de São Paulo, tem uma turma do Direito no UniCeub e tem uma turma de Relações Internacionais da FAAP, que estará em Brasília e que vai estar lá na abertura do seminário. E é assim que, como bem ressaltou a doutora Thaís Riedel, a gente vai mudando a mentalidade, porque você vai trazendo questões que transformam o olhar da pessoa sobre distintos problemas. Né? Assim, provavelmente, nós aqui nunca tivemos um problema de alguém que teve um acidente com sorriso não poder ir atrás, mas tem N mulheres no Brasil e aqui no Distrito Federal, que é o maior IDH do país, com esse problema e que tem soluções que a gente quer compartilhar lá. Então, vale a pena, gente. 27 de março, quinta-feira, 9 horas, teremos painéis maravilhosos lá no Espaço Cultural Atos Bulcão da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em Brasília. Venham, participem, vocês vão ter informações preciosas para ajudar nessa causa tão importante que é a equidade de gênero. Perfeito. A senhora gostaria de colocar... Queria colocar uma notícia que eu fiquei sabendo esse final de semana, que teremos em breve uma General 4 estrelas. Vocês estão sabendo disso? Ainda não. Eu fiquei sabendo esse fim de semana, por uma autoridade que me disse que será promovida uma mulher General 4 estrelas. Estou ansiosa para ver isso. Qual as forças? Exército. Exército? General. Desculpa aí, gente. Mas está tudo certo. Não, mas onde primeiro teve mulher, acho que foi a Marinha, não foi? Foi na Marinha, Almirante. Marinha, Perfeito. Almirante. Doutora Bianca, bom, claro que estamos aqui debatendo a ascensão da mulher, mas infelizmente a mulher, ela continua ainda sendo vítima de feminicídio, violência física, como se não bastasse também a discriminação racial. Aí eu pergunto à senhora, as chances de uma mulher negra, pobre, da periferia, evidente que temos condições para que ela busque para poder também, de certa forma, ascender socialmente. Mas quais são as suas oportunidades para que, de fato, ela chegue lá, na política, em áreas de liderança, e também em outras áreas que são, de certa forma, buscadas, como já foram ditas e citadas aqui nesse nosso debate? Walter, as dificuldades enfrentadas por essas mulheres negras, e especialmente as negras periféricas, elas são imensas. Né? Eu acho que quem for a esse seminário terá a grande oportunidade de, nesse último painel, né, antes da premiação da doutora Erilda Baduino, ouvir
essas experiências, né, especialmente da deputada, né, Jane, que é uma mulher negra periférica e que virou uma delegada de polícia. Então, né, acho que talvez, não falo por ela, porque nós vamos ouvi-la, né, na quinta-feira, mas eu imagino que a educação, né, tenha sido o seu maior alicerce, né, e a coragem e a determinação para conseguir tentar ir atrás, né, não perder as forças e conseguir. E temos também a Ilka Teodoro, né, que a despeito de não ser uma mulher periférica, é uma mulher negra, né? E a Ilka, me lembro muito bem, ela participou de um projeto que nós tínhamos no Lidera, que é um grupo de pesquisa que tenho com a professora Marilda lá no IDP, né? E a Ilka participou da primeira edição e ela contou para as meninas que eram alunas do ensino médio das escolas públicas do Distrito Federal, né? Nós tínhamos esse recorte específico e ela contou como foi para ela se reconhecer uma mulher negra, porque não foi sempre que ela tinha essa exata dimensão na vida, né? Então, talvez, né, eu tendo a honra de mediar esse painel, talvez puxe esse gancho, porque eu acho que talvez seja importante para muitas pessoas se reconhecerem, né? A Thaís tocou num ponto aqui muito importante, que algumas pessoas, às vezes, se ressentem, né, quando se fala em feminismo, né? Isso é coisa, né? É o que se via antigamente, vocês querem queimar o sutiã, vocês querem brigar, fazer oposição. Não é isso, né? É simplesmente a busca por direitos iguais. E as pessoas negras, muitas pessoas negras, num Brasil que é tão miscigenado, é difícil que a pessoa, às vezes, se reconheça, né? Então, nós temos passado por um processo muito grande desse autorreconhecimento da população negra, né? Muito se falou aqui, né? Acho que a Thaís comentou sobre, né, a escravidão, né? Até um tempo atrás, a escravidão era normal e nós saímos desse ponto. Será que saímos mesmo? Né? Saímos formalmente, mas nós demos as condições para as pessoas negras chegarem de fato lá, né? Então, eu particularmente acho que ainda falta muito, né? Porque nós ainda vivemos numa sociedade absolutamente racista, né? Absolutamente machista, e nós estamos vendo aí dia e noite, né, pessoas sendo atacadas. Nós vemos, por exemplo, casos que são muito emblemáticos, como, por exemplo, o Vini Júnior jogando na Europa e sofrendo, né? Recentemente, um outro jogador, salvo engano, do Palmeiras, né, que pediu para a Conmebol punir e a Conmebol simplesmente falou que não vai punir, né? Ainda fez uma comparação, né, infeliz, dizendo que se não tiver equipes brasileiras na Conmebol, seria como, na comparação Chita infeliz, sem Tarzan, né? Chita sem Tarzan. Pois é, ou seja, reforça Sim. ainda o racismo, né, estrutural que nós vivemos. Então, assim, nós temos essas violências, né, o racismo recreativo, a violência contra a mulher recreativa, a violência política contra a mulher recreativa, o racismo simbólico, a violência política contra a mulher simbólica, que é muito difícil, né, das mulheres mesmo perceberem que estão sofrendo uma violência, porque às vezes é tão naturalizado, né, que a pessoa ela sofre uma violência, ela sente que aquilo a afetou, mas ela fica ainda pensando, né? Será que isso é uma violência mesmo? Será que eu não estou ficando doida? Será que não é exagero da minha cabeça? Né? Talvez a Thaís, que tenha passado, né, por uma disputa eleitoral muito pesada, né? Digo isso porque estava acompanhando a fase eleitoral da campanha, talvez ela pense nisso, né? Eu, particularmente, não era candidata da chapa, não fui candidata, era apenas advogada, e eu senti muito, né? Senti a ponto de parar para pensar e falar assim, não quero mais, né? No último pleito, por exemplo, do OAB, não me envolvi. Várias chapas me convidaram, um monte de gente me ligando, não me envolvi em absolutamente nada, porque eu fico imaginando, se isso gerou um trauma para mim, né? Se isso foi uma coisa pesada para mim, imagina para ela que era candidata, né? Então, assim, e como a Kátia falou, nós aqui somos mulheres que não fugimos à luta, né, que estamos, em tese, preparadas para esses embates, para esses desafios, mas quando a gente se vê diante dessa violência, a gente, infelizmente, não sabe como reagir, né? Tomar aqui a liberdade de interferir, eu acho que assim como tem sido um processo de avanço social e cidadã,
na questão racial, a gente também precisa, nós que estamos assim nesse lugar de luta já e com condições de lutar, né? Que a gente tem aqui também tem esse diferencial, a gente precisa promover esse autorreconhecimento de mulheres como feministas e de homens também, porque a palavra ainda carrega um enorme estigma. A diretora de educação do Sebrae Nacional, Ana Rodrigues, ela tem uma palestra sobre os desafios da equidade de gênero que ela prova na questão semântica o que é ser feminista e que no fundo e no raso e na definição semântica é o que a gente está fazendo aqui hoje. Inclusive você, Walter Lima, você também é feminista, tá bem? Mas está dizendo. Foi tão importante a primeira frase do discurso da ministra Elizabeth na sua posse. Sou uma mulher feminista e feminina. Né? E me orgulho de ser feminina. Então, assim, marcar esse ponto naquela posse, nesse momento histórico, foi absolutamente importante. E a gente precisa trazer as mulheres para esse lugar de pertencimento, nessa discussão, nessa luta de aspirar lugares de poder, lugares de chefia, lideranças, posições de liderança, para que elas também pleiteiem isso, sem parecer um sonho distante e inatingível. É possível. Eu tive no sábado passado com a doutora Jane, e ela me contou que ela foi fazer a universidade, ela tinha quase 40 anos. E que até hoje, eu não me lembro a idade dela, até porque a idade cronológica dela não bate com o que a gente vê, mas assim, ela vem lutando e ela vem mudando de profissão e vem mudando de posição e vem galgando outras prateleiras, muito por isso, pela educação. Né? A deputada Tabata Amaral, que é deputada federal, também fala muito disso, que era de escola pública, era periférica e tudo isso, e que ascendeu. Mas eu gostei muito, assim, Bianca, dessa questão do pertencimento, do autorreconhecimento do que a gente realmente é. E eu desafio aqui as minhas colegas a gente trazer esse autorreconhecimento também para essa posição de feministas. Sim, sem dúvida nenhuma. E, assim, é muito importante, né? A gente falou aqui nessa tarde, né? Vários temas, né? Você tocou agora, por exemplo, na deputada Tabata Amaral. Uma mulher, né? Periférica, mas uma liderança muito forte, chegou no Congresso muito ativa, né? E teve coragem de se lançar para o Executivo de São Paulo, né? O maior município. Mas qual o problema que ela sempre enfrenta? Enfrentou quando foi na primeira eleição dela lá para deputada, né, que é a idade. Né? Como disse a ministra Carmen Lúcia, né, um dia desses no plenário, a mulher nunca está na idade certa, porque a idade certa é ser homem. Né? Ou ela é muito nova ou ela é muito velha. Né? Então, a idade certa é ser homem. Thaís comentou aqui, né, que para ser candidato, mulher precisa provar o tempo todo o que é, o que fez, as competências acadêmicas, enquanto os homens, ninguém questiona. Né? Ninguém pergunta a idade do homem, se ele é candidato. Ninguém questiona a escolaridade do homem, se ele é candidato. Mas a mulher, ela tem que preencher um checklist, né, infinitamente maior. Então, isso são barreiras que vão dificultando, né, as pessoas a se colocarem à disposição. Né? Existem muitas mulheres que têm interesse, e aí é uma outra coisa que se fala, né? Os partidos, por exemplo, quando vão formar as listas, falam, não, as mulheres não querem. Mentira, as mulheres querem. Né? Só que eles não querem colocar as mulheres que querem. Por quê? Porque elas são tão bem competitivas, elas são tão bem preparadas, que elas vão tomar o lugar deles. E aí eles têm medo. Né? Então, a gente enfrenta esse monte de obstáculos. Né? E as mulheres negras enfrentam muito mais. Doutora Thaís, nessa linha de raciocínio da doutora Bianca, né? Ou seja, o homem temeroso que as mulheres, de alguma forma, avancem e conquistem, portanto, os seus lugares. E hoje a realidade nacional é sempre a mulher ali dependente do titular, de um aposentado da Previdência Social. Quer dizer, é importante que a mulher, de alguma forma, ocupe, sim, o mercado de trabalho, avance realmente nas profissões, porque o que a gente tem dentro da nossa realidade é a mulher sendo sempre aí, de certa forma, dependente do titular de um beneficiário da Previdência ou de um aposentado, enfim, fica sempre naquela ali. Quando na realidade é ela também, de alguma maneira, que é a dona de casa, que já existe um movimento para que ela, de alguma maneira,
tenha também reconhecido o seu trabalho dentro da sua residência, onde ali estão os filhos, onde ali tem uma série de atividades que são necessárias de exercê-las. Como é que a senhora avalia esse ponto? A senhora disse que não ia falar de previdência, mas a gente provoca. Não tem como, né? Mas é um tema importante. Veja, na última reforma da Previdência, a proposta que veio do governo foi de equiparar as idades na hora da aposentadoria. Ou seja, se homens e mulheres têm os mesmos direitos, tem que aposentar com a mesma idade. Afinal, as mulheres elas têm uma sobrevida maior, então a proposta veio para equiparar as idades mínimas para a aposentadoria. No primeiro momento eu pensei, bem, é isso, direitos iguais, temos que ter a mesma idade. Mas aí eu fui estudar, eu fui ver por que as mulheres conquistaram esse direito de ter uma aposentadoria em menos tempo, numa idade menor que os homens. E aí, quando você vai analisar as razões para isso, verifiquei que a Previdência ela serve para proteger a população em relação aos riscos, né? Então, a pessoa que tem ali o risco de ficar incapaz para o ambiente de trabalho, sem trabalho não tem renda, passaria para o estágio de necessidade. Então, aquelas pessoas que trabalham, ela contribui obrigatoriamente com a Previdência. Caso ela tenha uma doença, uma incapacidade temporária, definitiva, ou quando chegar na idade avançada, ou eventualmente um evento óbito, os seus dependentes, teria ali uma renda para um momento de necessidade. E aí, o que a gente verifica? Que, embora as mulheres elas vivam mais, e a gente tem que tomar cuidado que existe uma coisa que é a expectativa de vida ao nascer, expectativa de sobrevida. Quando você pega a expectativa de vida ao nascer, efetivamente dá uma diferença maior em relação às mulheres. As mulheres vivem mais, porque nós ainda temos um alto índice de mortalidade masculina no Brasil, jovem, porque nós somos um país muito violento. Então, menos homens chegam na idade avançada, certo? Mas a análise atuarial que nós temos que fazer na Previdência é o tempo de sobrevida, ou seja, o homem e a mulher, quando chega aos 60, quanto que vive depois, certo? Aí a diferença é bem menor. Então, essa é a primeira diferença. Bem, e quando a gente olha o ambiente do mercado de trabalho das mulheres, que será o ponto de partida para o reflexo previdenciário, o que a gente verifica? Que as mulheres, embora estudam em média, né, mais que os homens, elas ainda recebem 20% a menos que eles no mesmo cargo. Se ela recebe 20% a menos, ela vai ter 20% a menos lá na hora do benefício. Que as mulheres ainda são responsáveis, em maioria, pela segunda e às vezes a terceira jornada em casa, não remunerada. Ou seja, quando você pega a média de trabalho das mulheres em relação aos homens, a mulher trabalha 8 horas a mais do que os homens, ora essa não remunerada. E ela ainda é a grande responsável e julgada, se não o fizer, com os cuidados domésticos. Então, é ela que para de trabalhar para cuidar da mãe, para de trabalhar para cuidar dos filhos. E nisso ela sai do mercado de trabalho, deixa de contribuir e quando ela retorna, ela não consegue os mesmos postos. Bem, então veja que há uma desigualdade material no ambiente de trabalho que gera uma consequência, um reflexo no usufruto do seu benefício posteriormente, certo? Então, acaba que a Previdência é a única política pública que compensa essa jornada não remunerada. Então, talvez, quando os homens vierem participarem mais dessa jornada doméstica e a gente tiver uma igualdade, quando a gente tiver uma igualdade no mercado de trabalho, beleza, a gente aposenta na mesma idade. Enquanto isso, é a única política pública que ainda consegue compensar de alguma forma. Então, os direitos são assim, a gente vai avançando na teoria, né? Na Constituição nós temos direitos iguais, mas na realidade nós ainda temos muitas desigualdades, as quais dependem de várias medidas da iniciativa privada e da iniciativa pública, né? E mudança de consciência, mudança de mentalidade, para que isso se transforme. E aí,
no evento que nós teremos agora, dia 27 de março, na quinta-feira. Quero reforçar, é um evento gratuito para toda a sociedade. Na Câmara Legislativa, eu estarei mediando um dos painéis, um painel que a gente vai estar falando aí das mulheres em cargo de liderança, né? Como a gente já disse aqui, ainda há uma liderança minoritária, mas há sim que se ressaltar a importância da gente incentivar as mulheres a essa liderança. Muitas vezes a gente se cobra muito, a gente às vezes até se diminui. E eu quero dizer para todas as mulheres que estão nos ouvindo da capacidade que vocês têm de ser o que quiserem. Não duvidem do seu potencial. Busquem ir atrás dos seus ideais. E mulheres, ajudem umas às outras. Acho que um grande toque que eu tive quando eu percebi do meu papel como liderança feminina foi poder contribuir para que outras mulheres tivessem um caminho mais fácil, né? Então, quando você tem ali uma pessoa que você está empregando, né, você poder ter uma relação de ambiente harmônica, você poder entender que ela às vezes vai precisar sair mais cedo para levar o filho no médico e está tudo certo, não é? E que as mulheres que têm filho, elas acabam sendo até mais ainda dedicadas, então não ter um preconceito em relação à maternidade, não é? Então, é uma mudança cultural que a gente tem aí esse papel, e eu me coloco muitas vezes em dúvida, né? Eu mesma não embora eu tivesse aí em algumas pesquisas, primeira na pesquisa da ordem da OAB, né, na última eleição, eu não quis disputar. E eu não quis disputar por tudo que eu vivi na outra, né? Mas, por outro lado, eu me coloco também, chamo feito a ordem, e falo, não, mas eu também tenho meu papel aqui de liderança e tenho procurado exercer, né, nos coletivos. Eu acredito que a caminhada é coletiva, diferentemente do machismo que veio muito para o individualismo. Nós, mulheres, quando ascendemos ao poder, nós temos que fazer diferente. Nós temos que fazer uma caminhada coletiva, homens e mulheres se darem as mãos para a resolução dos problemas de uma forma respeitosa, né, e amorosa, né, com coragem, mas também com humanidade. Eu acho que é isso que a gente precisa, que o mundo precisa. E é nessa linha que eu tenho procurado trabalhar. Estou na diretoria da BMCJ-DF, que tem ali diversos trabalhos. Ela tem um trabalho lindo, a BMCJ vai até você, de levar para as comunidades carentes informação. Nós que somos juristas, né? Associação Brasileira de Mulheres Carreira Jurídica, a gente tem essa missão de levar a informação, porque às vezes as mulheres têm o direito e não sabem ou não sabem exercê-lo. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje falando desses temas e, de certa forma, humildemente contribuindo aí para essa causa. Perfeito. Bom, como a partir de agora eu já começo a administrar o nosso tempo, nós vamos fazer o seguinte, doutora Leda, tipo assim, tempo livre, ou seja, 3 minutos que a senhora tem para expor o que a senhora achar necessário aqui nos microfones da Rádio Justiça. Começo com a senhora. Perfeito. Bem, seguindo minha linha de gratidão, primeiro de tudo eu quero agradecer. Mas ainda não é hora das considerações finais, doutora Leda. Sim, mas eu quero agradecer. Mulheres no poder. Não, a senhora fica à vontade. A senhora que Mas manda. eu quero agradecer. Então pronto. Porque é um espaço muito nobre e muito importante. E haja visto o que foi aqui conversado e o que está se conversando da maior relevância. Não para só as mulheres, para as mulheres somente, mas para a sociedade. E eu quero dizer o seguinte, nesse conceito nessa fala da doutora Thais agora, eu leio muito um historiador judeu que eu gosto muito, Yuval Noah Harari, e tem uma passagem que ele fala nesse livro dele, das 21 lições, que sempre se privilegiou muito o homem individual, racional. E as próprias feministas reconhecem, e todos os movimentos conduzem ao fato de que não é individual o movimento. Nós pensamos em grupo, nós não pensamos individualmente. E quando a gente se envolve emocionalmente, via de regra, nós não chegamos a lugar nenhum de modificação, de transformação da sociedade. Então, eu acho que o nosso trabalho, com a responsabilidade social que envolve a nossa associação, que é uma associação de juristas, de mulheres, que tem uma formação específica, especial, que perpassa
toda a vida humana de um ser, seja desde antes do nascimento até após a sua morte, sempre está ali o profissional do direito, sempre está ali o direito, né? Uma formação muito humana. A nossa responsabilidade só aumenta. E nesse sentido é que a gente se propôs a fazer um trabalho assim e faz alguns outros. Gostaríamos de fazer muito mais até às vezes, mas em face de também tratar de trabalho voluntário, às vezes as pessoas não têm muito tempo, porque todo mundo tem que sobreviver, subsistir num mundo de muitas dificuldades e muitas tarefas, né? Mas aqui dá para se ver que há muito enfrentamento e há muito coletivo de mulheres, muitos coletivos de mulheres que estão cuidando de diuturnamente trabalhar essa questão da equidade de gênero e de um melhor espaço para todos na sociedade, a partir de instrumentos de educação, de informação, para que se tenha uma visão crítica da realidade e possa se construir melhor a realidade. Porque se você não tem educação, não tem informação, você não tem condições de fazer uma análise da realidade. Você fica preso a estereótipos, você fica preso a lavagens cerebrais, etc. e tal, de determinados segmentos aí, publicitários, etc. e tal. Então, eu acho muito importante esse espaço que a gente obteve aqui e para dizer o seguinte: vamos continuar nas nossas batalhas, nos nossos coletivos e vamos fazer com que os jovens que nos ouvem e que nos acompanham, ou que prestam atenção, sejam transformadores dessa realidade também, que é isso que nós precisamos. Doutora Kátia Kubel, também uns 3 minutos. Fique à vontade, o tempo é livre. Olha, eu gostaria muito de ressaltar o que todas nós dissemos aqui em fragmentos, que a sociedade só vai atingir a equidade de gênero se a gente caminhar junto com todos os gêneros. Então, assim, a gente hoje vive numa sociedade permeada por 5 gerações diferentes. Há os filhos educados, aqui o filho educado por Thaís, que é educado para ser feminista, mas também tem no mercado aquele profissional sênior que, quando era menino, a mãe não ia para o mercado de trabalho. Eu me lembro de uma vez escutar de uma pessoa muito importante na sociedade, um homem muito importante, que quando ele era criança, na cidade que ele morava, quando passava uma mulher dirigindo, todo mundo gritava e saía na rua para ver aquele fenômeno. Então, eu fiquei pensando, eu falei, gente, como esse homem pode não ter tanto machismo atávico, e ele nem tinha, tanto machismo estrutural, porque a referência dele de mulher, eu quase perguntei se ele tinha nascido também antes da mulher poder votar, não era o caso. Mas, assim, a gente precisa, nessa sociedade, com um perfil tão diverso, de pessoas de faixa etárias diferentes, e num Brasil tão desigual, um Brasil tão distinto nas suas regiões, nos seus hábitos, nos seus acessos, na sua cultura, na sua condição socioeconômica, pensar que a gente tem que chegar ao coração de todas essas pessoas, né? A doutora Leda falava do Yuval Noah Harari, que é um grande historiador, e ele diz que fazer a história não é contar o que aconteceu, mas contar o que conseguiu transformar o mundo. E eu penso que todos nós temos que ter esse papel de sermos transformadores nesse mundo, principalmente nessa questão, na questão da equidade, como bem ressaltou a Thaís, de fazer a vida de outras mulheres um pouco mais fácil, mais gentil, mais amorosa, para que todas nós possamos dar o nosso melhor e produzir e ir somando nesse trabalho coletivo de transformar cada vez mais a nossa sociedade, para que mulheres possam estar onde elas queiram estar e que os homens estejam conscientes de que precisam também olhar para essa questão como uma questão de avanço civilizatório. Pois não. Doutora Bianca, também com a senhora. Os 3 minutos, fique à vontade. Muito obrigada, Walter. Acho que eu vou pegar um pouquinho o gancho aqui do que Kátia falava para dizer também que, de fato, né, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de todas as pessoas, né, de todo o conjunto da sociedade reunido para que a gente possa avançar nessa caminhada. Nós certamente não conseguiremos, né, se formos sozinhas. E aí vou muito na pegada da Thaís, que fala que nós tentamos fazer tudo muito pelo coletivo, né? Então, acho que a mensagem é exatamente essa. Nós precisamos de vocês, homens, assim como você, Walter, que nos dá essa oportunidade
aqui, né, para tratar desses temas com tantos ouvintes aqui da Rádio Justiça, né, um espaço muito qualificado. E para dizer também que no nosso seminário, né, na quinta-feira, a ideia é que a gente possa levar mais informação também para a sociedade, né? Nós temos muitas violências simbólicas, né, como eu já disse, que acontecem. E as mulheres, como a Thaís falou, muitas vezes sequer sabem seus direitos, né? E algumas, mesmo sabendo seus direitos, não sabem, por exemplo, como denunciar. Eu comentei aqui que eu faço parte do Observatório de Violência Política contra a Mulher e nós temos uma grande dificuldade quanto às denúncias das mulheres que sofrem essa violência política. Elas não sabem aonde faz a denúncia, para quem deve fazer a denúncia. Os advogados, né, que atuam nos municípios não sabem como processar, né, essas ações. Ainda temos dificuldade dentro do próprio Poder Judiciário, nas instituições de justiça, de reconhecer esses casos, né? Então, juízes, promotores. Então, nós não estamos falando aqui só, digamos, de uma população privada de uma educação. Não. Né? O machismo, a misoginia, ela é tão entranhada na sociedade que, inclusive, pessoas muito escolarizadas, né, com uma escolaridade muito alta, academicamente muito colocadas, também participam. E, muitas vezes, nós, mulheres, também, né, porque, afinal de contas, fomos criadas nesse ambiente, né, de muito machismo e de muita misoginia. Então, eu acho que nós precisamos ficar sempre atentas e vigilantes, né, com as nossas ações também, porque nós podemos, né, cometer, vez ou outra, algum machismo com a coleguinha, né? Então, nós precisamos, de fato, sair um pouco do discurso e colocar em prática tudo isso que a gente vem falando, vem pensando, né, para que nós tenhamos, de fato, uma democracia mais justa, inclusiva e representativa. Perfeito. Doutora Thaís Riedel, também uns 3 minutos, fique à vontade. Doutora Bianca falou de um ponto muito interessante, né? Esse machismo estrutural que às vezes a gente nem percebe que tem. São coisas que a gente repete, né? Sem às vezes refletir. Eu sempre dou um exemplo, né? Vamos imaginar uma família que a mulher não quer trabalhar, quer ser dona de casa, ok? Tudo bem, ela escolheu a opção dela. Vamos inverter. Vamos ver uma família que o homem escolhe não trabalhar, quer ser dono de casa. A gente vai achar que ele é o quê? Eu não ouso dizer, doutor. Não é? Então, veja, a gente tem um preconceito também dos homens virem para esse ambiente doméstico, deles virem, para eles terem o lado da sensibilidade, o lado, né? Então, do cuidado, né? Então, acho que tem que ser algo bem profundo quando a gente vai trazer todas essas situações, porque a gente, sem querer, reproduz modelos e julgamentos. E aqui tem um ponto que eu quero reforçar, que a gente tenta sempre, nos coletivos de mulheres, não julgar a outra, né? Cada uma está num momento, às vezes você... por exemplo, hoje é impossível eu não entrar num tribunal ou num órgão público e não reparar na parede cheia de fotinha de homem, assim, ó, e nenhuma de mulher, ou só uma de mulher, né, que presidiu a casa, por exemplo. Mas antigamente eu nem reparava. Ou seja, era algo que eu não tinha ainda aberto para isso, certo? Então é um despertar. Por isso que a doutora Leda diz que não tem volta dentro dessa concepção de um despertar da consciência. Porém, haverá sim movimentos contrários, movimentos para tentar impedir os avanços. E é nessa linha que nós temos que nos irmanar para que a gente possa, efetivamente, dentro dessa caminhada coletiva, trazer mais e mais mentes e corações para essa busca de equidade, que envolve tanto no aspecto ideológico, que a gente está falando no sentido de sentido de vida, mas também questões práticas, né? Um ponto que essa semana eu dei uma palestra, fiz uma live com outros advogados do direito previdenciário, e tem uma situação que me chamou a atenção. 40% das mulheres hoje no mercado estão no mercado informal. E essas mulheres não estão contribuindo. Se elas engravidam, elas não têm salário de maternidade, elas não estão contribuindo, mas elas não têm previdência, não é? Então, a gente pode sim, como são mulheres de carreira jurídica, ajudar nessa orientação para que o caminhar da outra
seja um caminhar mais tranquilo, porque normalmente a gente só vai ver na hora que acontece a situação de contingência, a situação de dificuldade, né? Então, ser previdente, né? E aí, por isso que eu me inspiro muito, né, doutora Leda, eu sempre falo isso para ela, nas mulheres que já estavam trilhando esse caminho, para que a gente possa errar menos, né? E que a gente possa ter ali uma contribuição com diferentes olhares dentro desse processo e nesse avanço que ainda, de acordo com a ONU, acho que demora 130 anos, viu? Para a gente conseguir essa equidade, se nada de mais efetivo for feito. Tá bem. Bom, nós temos 9 minutos. 9 não, 8 minutos. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar cada uma das senhoras com 1 minuto para falar da importância do seminário Mulher no Poder. Doutora Leda, agora as considerações finais. 1 minuto. Então, reforçamos aqui o convite para todos e todas que nos ouvem nesse momento e que possam também reproduzir para seus amigos, seus familiares, que compareçam. Com certeza, na nossa humilde percepção, entendemos que haja um acréscimo, pode haver um acréscimo aí para aqueles que estarão lá para ouvir e conversar sobre esses temas tão importantes da equidade de gênero, conforme todos aqui falaram, né? No sentido do trabalho coletivo que deve ser feito na sociedade para uma democracia efetivamente justa, né? E também aproveito para agradecer, além de convidar todos para o dia 27, a partir das 9 horas até as 18 horas, no Espaço Atos Bulcão, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, para que compareçam lá. Teremos muitas atrações interessantes em termos de ouvir e em termos também de trocar informação. E quero agradecer mais uma vez, você me permita, Walter, nosso querido Walter, de muitos e longos trabalhos, agradecer especialmente a Rádio Justiça, a produtora desse espaço, a você, com esse carinho, com essa atenção, com essa dedicação. Como disse Kátia, já és um feminista, és um dos nossos. Então, muitíssimo agradecida de coração. Tá bom, doutora, muito obrigado também. Bom, doutora Bianca, também, por favor. Walter, agradeço imensamente, né, esse espaço, agradeço estar aqui com as minhas colegas, doutora Leda, doutora Kátia, doutora Thaís. É sempre uma honra e uma alegria estar ladeada de tantas mulheres inspiradoras, e reforço o convite, né, para que estejam todos conosco dia 27, quinta-feira, lá na Câmara Legislativa, a partir das 9 da manhã. Muito obrigada. Eu vou inverter aqui. Doutora Thaís, com a senhora também, enfim, 1 minuto para as considerações finais. Agradecer a audiência, agradecer a você, Walter, pelo convite, dizer que foi uma honra estar aqui ladeada dessas mulheres maravilhosas e reforçar o convite, quinta-feira, dia 27 de março, na Câmara Legislativa, teremos esse seminário maravilhoso, Mulheres no Poder, e quem quiser se inscrever, embora seja gratuito, mas já quiser inscrição, ali, telefone 61-3242-1095, 61-3242-1095, e também temos o Instagram, bmcj.df. E aí, ali você pode fazer seu link para a inscrição para este evento. Eu estarei lá, levarei meus alunos, e vai ser um dia muito especial. Esperamos vocês. Pois não. Doutora Kátia Kubel, deixei a senhora por último, já que a senhora, juntamente com a doutora Leda e demais participantes, organizaram este evento. Então, 1 minuto e meio para a senhora. Dá 30 segundos a mais para a senhora. É um uma presente, gentileza. É uma gentileza maravilhosa. Olha, reiterar o convite, essa tarde maravilhosa, agradecer a você, a Leda, a Thaís, a Bianca, essa tarde maravilhosa que a gente passou aqui, debatendo, compartilhando informações, certamente ela vai se reproduzir ao longo de todo o dia, na próxima quinta-feira. Operadores do direito, mulheres de carreira jurídica, participem dessa iniciativa, participem da BMCJ. Nossos avanços são coletivos, são em grupo. Precisamos de pessoas que venham somar. Participem difundindo os direitos individuais e os direitos coletivos por onde vocês passarem, para que todas nós possamos juntas e anônimas, ou fazendo esse barulho todo que você está nos permitindo aqui hoje, Walter, fazer a vida das pessoas mais leve, mais tranquila e mais apta para resultados
e autorrealização, principalmente. Então, reitero o convite, reitero o agradecimento que todas já fizemos aqui a você, à Rádio Justiça, às demais. Foi uma tarde incrível, com mulheres maravilhosas. Estaremos todas na quinta, na Câmara Legislativa, das 9 às 18, às 18h30, homenagem a 4 mulheres maravilhosas que vão ser agraciadas com o Prêmio Erilda Balduino, e queremos ter muito espectador e muita assistência lá para a gente seguir nessa discussão tão importante que é a equidade de gênero e mulheres no poder, melhorando a vida de outras mulheres e de toda a sociedade. Doutora Cátia, foi um privilégio tê-la aqui nos nossos debates. Muito obrigado pela atenção. Doutora Thaís, da mesma forma, também muito obrigado pela gentileza. Doutora Bianca, igualmente, uma honra também receber a senhora aqui nos estúdios. Doutora Leda, matando a saudade, mais uma vez, encontro com a senhora, sempre na luta, e espero tê-la mais vezes, a emissora, né? Tê-la mais vezes aqui nesses microfones, nessa casa que a senhora conhece tão bem. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Muito obrigado, uma boa tarde, muito, muito grata. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde debate. Sou Walter Lima, fiz aqui a condução deste nosso debate, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Washington Rodrigues e a coordenação de jornalismo foi de Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.